Você já sentiu como se você estivesse dançando uma música que parece que ninguém mais está ouvindo, como se o teu movimento, o teu ritmo, a tua forma de sentir o tempo e o mundo fossem únicos, às vezes até desconectado das pessoas à tua volta. Então a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre o ritmo que cada um de nós temos dentro da dança do universo, né, da dança cósmica do universo, que na verdade quando a gente fala de ritmo cósmico, a gente está falando do campo energético individual. E é um campo, cada alma vai possuir uma frequência única. Primeiro, para quem está chegando agora, muito prazer, meu nome é Sheila. Eu sou idealizadora do canal, do Chama da Alma, terapeuta taróloga e astróloga e me especializo aí nas questões envolvendo a jornada de chamas e todos os seus emaranhados. Mas como eu estava falando, cada alma ela vai possuir uma frequência única, uma assinatura energética que vibra como uma nota muito específica dentro da grande orquestra cósmica do universo. Quando você nasce, a gente obviamente vem com o corpo físico para viver a experiência terrena, mas a gente também carrega um padrão vibracional que é moldado por memórias da alma, por experiências inter e multidimensionais, por registros acásticos e até campos geométricos dentro da quântica. Imagine o universo como uma orquestra infinita que toca ali uma melodia eterna. E quando a gente pensa nessa comparação, a gente pode se perguntar: qual instrumento eu sou nessa orquestra, né? Qual o timbre que a minha alma contribui para essa música? Talvez seja uma coisa mais sensível, né? Talvez o teu tom seja um pouco mais sensível. Talvez o teu tom seja aquele tom um pouco mais caótico, mas também extremamente transformador. Quando a gente descobre a frequência da nossa alma, a gente passa a entender. Quando a gente descobre a frequência da nossa alma, a gente passa a entender que a gente não está desconectado do todo, que a gente não está desconectado do universo, mas sim é uma parte essencial dele. Quando a gente aprende a se sintonizar com a frequência da nossa alma, a gente começa a fluir com o universo, ao invés de ficar lutando contra ele, ao invés de ficar lutando contra a maré. Do campo de vista quântico, tudo que existe é energia. A diferença é que cada coisa, cada coisinha que existe no universo vai vibrar numa densidade diferente de energia. A gente tem aí os termos como prana, chi, éter, que hoje em dia a física quântica reconhece como campos de energia sutis que estão interconectados. Ou seja, o universo é literalmente uma dança de partículas e ondas. E dentro dessa dança, né, dentro dessa dança cósmica, cada ser que está inserido nela é uma microfrequência que ressoa num campo maior, o campo unificado da consciência, que a gente também às vezes chama de consciente coletivo. Quando a gente fala de dança cósmica, a gente não está simplesmente falando de uma metáfora poética, uma metáfora de fácil entendimento. A gente está falando de um movimento real das energias que estão o tempo todo trocando informações, criando e colapsando realidades. Você influencia e é influenciado por tudo. Pelas emoções coletivas, pelos ciclos planetários, pelas vibrações da Terra e até pelas pulsações que a gente recebe do Sol. Quanto mais a gente recebe, entende esse entrelaçamento, mais a gente vai perceber que a nossa energia pessoal nunca foi isolada. E isso também serve para a gente entender que, em verdade, a gente nunca está separado do nosso gêmeo. A nossa energia está o tempo todo conversando, interagindo e co-criando com o todo, com o universo. A nossa vibração é o idioma mais silencioso que vai existir. Ela sempre vai comunicar ao universo o que a gente está pronto para receber e também o que a gente ainda teme receber.
Quando a gente vibra em coerência, as pessoas, as oportunidades, as sincronicidades do universo se aproximam com fluidez. Mas quando a gente vibra em dissonância, quando a mente, o coração, o campo vibram em direções diferentes, tudo parece que trava. Aí começa a aparecer um monte de dificuldade, um monte de obstáculo, um monte de bloqueio. E o mais interessante de observar isso é que não se trata da gente atrair o que a gente quer, né? Muito se fala aí de lei da atração e tudo isso, mas não se trata de atrair o que a gente quer. Se trata de ressonar com o que a gente já é, porque tudo já é. Quando a gente sente em paz, o tempo expande. Quando a gente sente gratidão, o nosso campo magnético cardíaco também se expande. Mas quando a gente vibra no medo ou na dúvida, o nosso campo se colapsa. E junto com esse colapso, ele se contrai. Então a gente precisa sempre dessa dança energética. E a gente precisa entender que o maior desafio que a gente tem enquanto seres encarnados numa experiência humana é aprender a perceber quando a gente está dançando no ritmo da nossa frequência e quando a gente está colapsando dentro de uma frequência que não é nossa, que não tem nada a ver com a gente. E aí vem a pergunta, então como se alinhar ao meu ritmo dentro do fluxo cósmico? Existem alguns caminhos. Algumas técnicas, mas que eu gosto de chamar de portais de percepção. Um caminho, o silêncio consciente, porque é no silêncio que o campo revela a verdadeira frequência. Quando a gente passa a exercer o silêncio consciente, não precisa ser grandes períodos de silêncio consciente, pode ser 5 minutos de silêncio consciente, essa quietude já vai começando a ajustar o nosso ritmo interno. Junto com o silêncio consciente, a gente também tem a respiração rítmica, que é uma cadência que a gente vai ensinando ao nosso corpo a vibrar com mais estabilidade e presença. Tem um também que é pouco falado, que é o movimento intuitivo. A gente permitir que o corpo faça movimentos que ele está intuindo a fazer. Pode ser dançar, pode ser caminhar, se mover de acordo com o que o corpo pede, porque isso também libera memórias energéticas que estão estagnadas no nosso campo e nos ajuda a restabelecer o fluxo originário da nossa essência. Também tem afirmações vibracionais, né, que as pessoas chamam de afirmações positivas. Porque quando a gente afirma algo, a gente não está só falando, né, não está só colocando para fora palavras, a gente está dando comandos de ressonância. Então a gente pode, por exemplo, um comando de ressonância que ajuda a realinhar o nosso campo com consciência seria: eu vibro na frequência do amor que sou. Isso ajuda a gente a ir realinhando a nossa frequência energética. Quando a gente começa a perceber o nosso ritmo cósmico, a gente entende que não existe pressa, não existe atraso, não existe aceleração, existe pulsação. Cada alma dança no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. Aqui não é uma competição sobre ser mais rápido, mais desperto, mais alinhado. É sobre ser autêntico dentro da tua vibração, ser autêntico dentro de quem você é. A coerência energética, ela acontece quando a gente honra a nossa natureza, o nosso corpo, as nossas pausas, os nossos recomeços. Quando a gente se permite honrar tudo que a gente é e tudo que está vindo, a vida ela deixa de ser uma busca constante e infinita por algo e passa a ser uma dança consciente do resultado. A gente começa a criar de um campo harmônico, não um campo de necessidade, porque necessidade já está embutida na escassez. A gente não controla, não tenta mais ficar controlando tudo, a gente acompanha, observa com graça,
como se a gente soubesse tudo que está passando, porque a gente já viu isso, a gente já passou por isso, a gente só está relembrando. Porque no fundo, a gente não precisa forçar a energia a ser. A energia, ela já existe, a frequência, o ritmo, ela já existe na sua verdade. Então, na próxima vez que você ir dentro da tua jornada de chama gêmea, se sentir fora de ritmo, se sentir desalinhado, lembre-se, o universo é uma dança constante. Talvez o que precise nesse momento seja você mudar o passo, mudar o ritmo. Quando você encontra o teu movimento, o teu ritmo, ele te guia com leveza para tudo que já é, tá bom? E se essa mensagem ressoou com você, dá um like, comenta aí, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está precisando ouvir isso. E até o próximo vídeo.